Olá, pessoal. Estou aqui de novo com vocês, com uma outra mesa muito importante, rica e enriquecedora dos debates. A gente teve agora, um pouquinho antes, o secretário de Empreendedorismo e Inovação, o secretário Paulo Alvim, do Ministério da Ciência e Tecnologia, falou aí de todos os planos, projetos, e aí a gente constata que são muitos e os desafios também, mas ele está muito entusiasmado com o que vai anunciar aí para o mercado em pouco tempo, né? Agora nós estamos com a mesa, a última mesa de hoje, mas o Inovativo continua por mais 2 dias com debates muito legais. Hoje, agora, a gente vai discutir as políticas de inovação dos estados e dos seus centros de pesquisa. Estamos aqui, nesse momento, com o Bruno Zitnik, ele é o diretor de Governance and Public Affairs da Huawei. No Brasil, a empresa tem projetos importantes e apoios e centros de pesquisa no Brasil inteiro. Acho que é muito legal conhecer o que eles estão fazendo. Estamos com o Felipe Massami Maruyama. Ele é o diretor de inovação e governo do Impact Hub. Ele é um programa, esse Impact Hub é um programa do IdeaGov do governo de São Paulo, então há também muita novidade aí, muitos projetos legais que eles podem falar um pouquinho. Estamos com o Lucas Cavalcante Ramos, ele é o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo de Pernambuco. Pernambuco é uma referência no país na questão da inovação, com seus centros de pesquisa e com todos os seus projetos de estímulo e de estímulo ao surgimento de importantes empresas do mundo de telecom. Então, bem-vindo, secretário, para falar um pouquinho com a gente. E quem vai moderar o debate é o meu querido amigo de fonte muito antiga, não vou falar quanto tempo, senão fica muito ruim para mim, o Juarez Quadros. Hoje ele é o presidente do Conselho da FITEC. A FITEC é um centro de pesquisa também importante, mas quem é do setor sabe que ele já foi ministro das Comunicações, já foi presidente da Telebrás, já foi presidente da Anatel. O currículo é vasto. Então, Quadros, certamente você vai enriquecer muito aqui, ajudar a gente a conduzir os debates, e passo para você, então, a condução dos trabalhos. A gente fica até mais 4h30. Então, bom debate para vocês. Eu vou estar aqui se vocês precisarem de alguma coisa, mas certamente não vão precisar. Obrigadão, um abraço, tchau. Obrigado, Miriam, pelo convite para poder, então, moderar este evento com os companheiros, que falta a entrada ainda do Antônio, mas eu vou ser, então, acompanhado do Bruno, do Lucas e do Felipe. Iniciando já, então, a moderação, como a Miriam já anunciou, eu presido o Conselho Curador da Fundação de Inovação Tecnológica, a FITEC, cuja sede fica justamente, Lucas, aí em Recife. Então, eu vou... Opa, entramos aqui com o Antônio. Boa tarde, tudo bem? Antônio, já iniciamos, então, seja bem-vindo. A Miriam Aquino já fez a introdução, já falou a respeito também da tua presença neste evento junto conosco. Eu já, então, estou iniciando aqui os trabalhos. Ok. Eu dizia que eu presido a FITEC, o Conselho Curador da FITEC, que é uma fundação de inovação tecnológica, cuja sede fica no Nordeste, em Recife, né? Mas Isso. nós temos filiais em Belo Horizonte, São José dos Campos e Campinas. Legal. Os executivos, então, ficam entre Campinas e Recife, mas em cada base nós temos um diretor. Então, justamente aí em Recife, nós temos o Henrique Nunes, que é um dos diretores da FITEC, baseado, então, justamente em Recife. A FITEC, ela é uma fundação que já vem de algum tempo, tanto que ela tem 24 anos de existência, 4 unidades de desenvolvimento, eu já citei, Recife, Belo Horizonte, Campinas e São José dos Campos. Nós temos em torno de 300 pesquisadores atuando nas áreas de telecom, de TI, automotiva e saúde e educação também. Então, isso tudo é feito com muito afinco, os resultados, mesmo com a pandemia, têm sido ótimos, tanto que eu falava há pouco com o Bruno.
já decidimos que temos que repensar quando é que voltam os trabalhos presenciais. Melhorou a performance, não houve nenhum problema, e o que é mais interessante, melhorou o faturamento, né? Então, os clientes estão prestigiando bastante os trabalhos que lá eles têm contratados conosco. Bom, a FITEC, então, é isso. Eu tenho a satisfação de participar da direção dela junto com a ex-ministra Dorothea Werneck, que é de Minas, né? Mas mora em Brasília também, e do Lourenço Pinto Coelho, que é oriundo da Ericsson, mas também desempenha bastante atividade no setor, e com isso o conselho é composto somente de 3 membros, que tem a diretoria executiva, que tem o Zé Luiz como sendo o presidente executivo e os diretores em cada base da fundação. Então, isso então, a FITEC. E agora eu vou, então, começar aqui a nossa moderação, porque nós temos o Antônio, que já está a postos, que dirige, é o diretor-geral da Agência de Tecnologia da Informação do Piauí. Temos também a presença do Bruno Zitnik, que é diretor de negócios da Huawei Brasil, o Lucas, que é o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo de Pernambuco, e o Felipe Murayama, que é diretor do IDEA-Gov do governo do Estado de São Paulo. Então, eu começo, nós temos um tempo de uma hora, então eu vou passar já a palavra para quem entrou por último. Eu vou passar para o Antônio. Você tem, então, no máximo 10 minutos, Antônio, para fazer uma descrição aqui, para nós iniciarmos, então, a fala dos demais colegas e ver uma tentativa de debate que eu já anuncio também, que o evento está aberto. Então, tem pessoas que não somente nós que estão também participando e que a coordenação, então, dos trabalhos já combinou comigo como é que eles poderiam participar. Eles fariam perguntas que eu dirigiria, então, a um de vocês. Então, eu passo a palavra já para o Antônio. Tá, eu queria primeiro saudar e agradecer aí ao convite, né? A gente poder estar falando aqui sobre uma experiência do governo do estado do Piauí e agradecer aí a você, Juarez, né, que está aí tentando juntar a gente para essa conversa, nesse momento, nesse painel. Lamentar o delay aqui que eu tive contratempo. Nós estamos hoje todos em casa, né? A grande maioria dos nossos trabalhos, principalmente no final do dia, assim, é sempre à tarde, né? Aqui no governo do estado. Saudar aí o Edmundo, lá de Recife, é um amigo, né? Eu conheço também. Foi até bom você citar ele na fala, porque é uma pessoa que eu admiro, já teve alguns trabalhos aí, acompanho o projeto lá, alguns projetos lá de Recife, sou fã incondicional do Polo Digital e de outros empreendimentos que tem lá. Saudar também os outros 2 panelistas que estarão aí com a gente, né? Tanto o Bruno como o Felipe, tá bom? Então, que a gente possa aí se ajudar, tá bom? Então, é o seguinte, qual o diferencial que tem hoje na rede de dados do estado do Piauí? Nós começamos um estudo há muito tempo atrás de ter uma rede própria, mas uma rede própria, o estado, seja o Piauí ou qualquer outro estado, o setor público tem muita dificuldade de manter, atualizar e gerenciar essa rede, ter gestão sobre ela. O problema que antes era sobre gestão, né? Nós tínhamos uma operadora que prestava serviço ao estado do Piauí e 2 outros fornecedores de serviço. Um para a parte de satélite, para a parte mais rural, e o outro mais na cidade, alguns pontos que a Oi, que era a operadora que atendia a gente, não tinha serviço, não prestava o serviço de conectividade. A Secretaria de Administração, juntamente com a ATI na época, liderou um estudo aí em 2017 e 2018 e concluiu um projeto e terminou optando, né, o governador do estado criou aqui uma superintendência de parcerias público-privado, que hoje essa superintendência é extremamente premiada, mundo afora, né, porque as PPP do Piauí realmente se efetivaram. O Piauí Conectado é uma das PPPs, né, tem outras PPP em curso e que estão efetivamente em curso.
E aí o governador, junto com a equipe da Secretaria de Administração e da TI da época, optou pelo modelo de PPP. Bem, essa é a inovação. Ela é a primeira PPP de comunicação de grande vulto, talvez no mundo, né? E na América Latina eu tenho certeza que é. No Brasil, sem dúvida. Então, nós hoje já atendemos, né? O contrato foi assinado em 2018 e eu fui para a gestão em maio de 2019, para a gestão da Agência de Tecnologia de Informação do Estado do Piauí. No dia 12 de junho, já de 2019, nós assinamos a ordem de serviço. Inicialmente, a meta era atingir 96 municípios, com alguns que seria 85% da população do Piauí, né? Então, nós, hoje, com algum ajuste que nós fizemos ainda no primeiro contrato, nós conseguimos atingir 101 municípios. Então, hoje nós temos 101 municípios em um ano e pouco de projeto, né? Já começou em junho de 2019, mesmo com a pandemia, nós temos 101 municípios do Piauí interligados em uma rede de 5 mil quilômetros de fibra, grande parte dela aérea e a parte das rodovias toda subterrânea, é uma rede toda GEPON, que você entrega para os órgãos públicos, o menor link é de 30 mega, 24 horas, 7 dias por semana. SLA extremamente limitado, né, em termos de urgência, o que nos dá aí uma capacidade dentro do atendimento do órgão público de um nível de satisfação muito elevado. E nós temos aí, além desses pontos dos municípios, 101 pontos, 101 municípios, são 1.500 pontos em órgãos públicos, delegacia, hospital, escolas e outros órgãos do governo. Nós temos também 199 pontos de Wi-Fi livre para a população. Esses pontos eles estão sendo colocados em praças, em pontos de grande aglomeração, para que a população possa ter ali um acesso mais gratuito e também para que se possa fazer eventos, né, naquela região. Tem sido de grande valia, principalmente para os municípios menores, onde nós temos uma grande dificuldade, Brasil afora, talvez em toda a América Latina e África e boa parte da Ásia, de atendimento dessas políticas de levar a banda larga para esses municípios. Então, nesse momento, o projeto está sendo finalizando com a nossa inauguração de um data center Tier 3, agora até o dia 15 de dezembro, mais precisamente no dia 11 de dezembro, vai ser inaugurado o data center da rede, porque essa rede, e qual é o diferencial do PPP? São 30 meses para a execução do projeto, nós estamos antecipando, será menos meses, a partir de junho, o projeto era para terminar no final de dezembro do ano que vem, e nós devemos concluir todo o projeto até junho de 2021, ou seja, só com 24 meses. Devemos também economizar 6 meses de cronograma. Aí, essa fase agora que nós estamos fazendo, estão iluminados todos os municípios, estamos concluindo agora, nesse período pós-eleitoral, essa parte dos pontos públicos, já temos mais de 100 iluminados, vamos iluminar agora até o final, até o dia 10 de dezembro, um dia antes da inauguração do data center. Vamos inaugurar todos os pontos públicos, 199 pontos públicos. Aqui nós tomamos uma decisão de evitar problema político. Então, muitas vezes, você chega numa cidade dessa e o Wi-Fi público para a população tem um grande valor, né? Um chamamento. Então, para evitar problema com o Tribunal de Contas, com o TRE, etc., nós estamos iluminando agora e passamos a iluminar a partir do dia 16 de novembro, né? Após o primeiro turno. Então, esse é o Piauí Conectado. Como é que ele se dá do ponto de vista do pagamento? Nós pagamos hoje 95% do que nós pagamos hoje é investimento na rede. São 244 milhões que foram investidos nessa iniciativa privada, a empresa que ganhou a licitação para construir a rede do Estado, e nós pagamos 95% desse valor, nossa fatura mensal, e 5% é de link. Você tem ideia, o nosso link, nosso mega hoje, ele custa em torno de R$ 83, R$ 84 por mega. Se comparar com o que é pago Brasil afora, você vai ver que há uma grande economia de escala. Então, nós estamos pagando da PPP a rede ao longo de 30 anos e com o compromisso, como eu falava inicialmente, uma dificuldade do Estado não é só construir rede, é, acima de tudo, manter a rede.
Então, nós todos, a cada 5 anos, essa empresa é obrigada a manter atualizada a rede das tecnologias vigentes. Surgiu uma tecnologia melhor, um equipamento melhor, um suíte melhor, etc. Qualquer coisa que seja necessária para manter essa rede sempre moderna. O certo é que daqui a 25 anos, a gente vai receber uma 100% nova, refeita, atualizada, para que o Estado não tenha que ter problema. Ele pode renovar o contrato de concessão ou licitar novamente com outro fornecedor. Em linhas gerais, é isso. Nosso nível de satisfação hoje dos usuários que são atendidos pelos pontos Play conectados atinge 97% de satisfação. Nosso nível, a PPP, outro diferencial para todos que estão nos assistindo, que devem conhecer, os que não conhecem, nós temos aqui um agente verificador. Então, tem uma outra empresa contratada pelo Estado que faz a verificação da entrega do serviço. Então, vamos imaginar lá em Pernambuco um posto lá em Araripina, que é uma cidade longe do Recife. Então, lá caiu a internet. A empresa tem X horas para devolver aquele posto, colocar ele em funcionamento. Se ela passar X horas sem internet lá, ela é penalizada. Então, aqui é um outro ponto positivo do PPP. A gente glosa qualquer queda de sinal, qualquer perca, qualquer prejuízo para o órgão público. Então, na verdade, a empresa aqui ela vai correr sempre para poder faturar melhor. Então, em linhas gerais, é isso. Ok, Antônio, obrigado. Eu passo já... Bom, vai ter outra rodada, você pode complementar alguma coisa a mais ainda, Antônio. Eu já Foi bem em cima dos 10 minutos. Isso. Foi exatamente 10 minutos. Eu cronometrei aqui, tá tudo certinho. Okay. Eu vou deixar o Bruno, como é fabricante, tá, Bruno? Você vai ser o último, ok? Sem problemas. Então, pronto, democraticamente, nós, outros aqui que não empresas, decidimos. Eu vou pedir, então, justamente ao Lucas, secretário de Ciência e Tecnologia, para que ele tenha também os seus 10 minutos. Ok, Lucas? Consigo a palavra. Perfeito, Quadros. Muito obrigado. Satisfação poder fazer parte dessa mesa, desse evento. Eu tenho plena convicção de que a exposição, né, desses palestrantes, dos que estarão aqui reunidos virtualmente até o dia 27, sem dúvida nenhuma vai permitir aí um avanço muito grande nas políticas públicas voltadas para a inovação. Experiências exitosas, conexão entre poder público, empresa, mercado e os demandantes desses serviços de tecnologia. Isso vai ser muito favorável para que a gente possa continuar avançando bastante no desenvolvimento da produção científica e de soluções inovadoras para a resolução dos problemas cotidianos, sejam eles apresentados pela sociedade ou pelas empresas demandantes. Eu quero cumprimentar os participantes dessa mesa, Bruno, Felipe e, sem dúvida nenhuma, Antônio, em seu nome, poder transmitir o nosso abraço ao companheiro governador Wellington Dias, um grande parceiro no consórcio dos estados do Nordeste, que Pernambuco faz parte e que tem essa troca permanente de experiências. O modelo de PPP adotado pelo estado de Piauí é um pouco diferente daquele que a gente implantou aqui em Pernambuco. Nós temos hoje uma rede de quase 3.000 quilômetros de fibra, mas que, por parte do governo de Pernambuco, com recursos do Tesouro do Estado, só houve o desembolso para aquisição de pouco mais da metade. E isso quer dizer que a outra metade ela se tornou realidade em fruto de parceria com os provedores de internet que exploram o mercado regionalmente. Isso se faz possível numa troca de responsabilidade de investimentos, porque nós entendemos que a expansão da fibra ótica, do atendimento dessa tecnologia, ela é uma decisão estratégica, primeiro, para o principal demandante, que é o consumidor,
que lá na ponta está precisando de um serviço de qualidade, de baixa latência, de alta performance e velocidade, e também do próprio governo de Pernambuco, da própria instituição. E isso se fez possível diante de estratégias de expansão que são complementares. Nessas áreas em que ainda há sombra, foi possível que o governo de Pernambuco conectasse e iluminasse a partir desses prédios públicos da rede de pesquisa e educação. A REPEP, que é um programa estadual em parceria com a RNP, e que permite a conectividade de escolas públicas, instituições de ensino superior, fundações de pesquisa e agora outros órgãos do poder público, não só a nível de Estado, mas também com o apoio dos municípios, das prefeituras e da União, dos pontos de interesse que são do governo federal. E isso a gente consegue acelerar. Da mesma forma que os provedores, na hora que encontram praças, cidades, onde percebem a maior capacidade de investimentos para captar novos clientes, eles investem em paralelo. Ou seja, é uma responsabilidade compartilhada em que há a interligação entre as redes e permite, então, a gente fazer uma grande malha de fibra ótica atendendo todas as regiões de Pernambuco. Hoje mesmo, no Diário Oficial, nós encontramos uma autorização de orçamento por parte do governador Paulo Câmara, suplementação orçamentária no valor de 9 milhões de reais, para a gente lançar um programa chamado Saúde Conectada, que vai permitir a interligação de todas as unidades de saúde do estado de Pernambuco nessa rede chamada REPEP. Isso vai viabilizar, Felipe, o que é da área, vai viabilizar a implantação da telemedicina e o teleatendimento, um procedimento que seja feito no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, na capital pernambucana, em Recife, vai poder ser acompanhado por profissionais lá de Petrolina, já na divisa com o estado da Bahia, ou ainda em Araripina, como foi citado por Torres, que é divisa com o estado do Ceará. Tudo isso em tempo real, né, com prejuízo de imagem e som próximo a zero. É uma grande intranet que a gente está construindo em Pernambuco. E a manutenção dessa rede fica sob a responsabilidade do provedor. Afinal de contas, quando há interrupção do serviço que é ofertado ao cliente, ele é o maior interessado em fazer a religação. E isso permite que a gente faça, Bruno, essa cobrança da contrapartida dos provedores exatamente na hora de enviar uma equipe de manutenção, descentralizando a operação e permitindo assim que a gente, de uma central que funciona no Instituto de Tecnologia de Pernambuco, no ITEP, o ponto da REPEP, né, da RNP, a gente monitorar toda a rede de Pernambuco, inclusive enxergando a rede de todo o Nordeste e de todo o Brasil. Identificamos muito rapidamente onde há interrupção do sinal, fizemos um termo de cooperação com a concessionária de energia, a CELP, para que a gente pudesse fazer o transporte da fiação, né, nos postes, sem ônus para o Estado, e em alguns lugares a gente já tem feito também esse cabeamento por via subterrânea em slots protegidos, inclusive da via pública. É claro que é um investimento muito grande você fazer uma obra de pavimentação numa rodovia e salvaguardar o espaço, né, para a fiação, para que a fibra ela passe. Mas isso já está sendo possível nos projetos vindouros, fruto de uma parceria com a Secretaria de Infraestrutura de Pernambuco, de onde está vinculada o Departamento de Estradas e Rodagem do nosso estado, o DR. Então, eu vejo aqui que essa possibilidade da gente fazer essa permuta, né, da transmissão de dados, isso viabilizou para que a gente pudesse alcançar
com mais velocidade essa expansão, né, da rede e alcançássemos mais rapidamente programas como o Saúde Conectada, cidades inteiras em que a gente já tem as escolas municipais e estaduais todas integralmente conectadas na REPEP. Petrolina é um exemplo, Caruaru é um exemplo, e a gente poder fazer isso em parceria com a RNP é fundamental para que a gente possa seguir, né, cada um com seus pontos de interesse, mas somando esses esforços. Mas a estratégia de Pernambuco ela não se encerra por aí. Evidentemente que, assistindo à experiência exitosa do estado do Ceará, em atrair os cabos submarinos, já são 14 no estado do Ceará. Pernambuco lançou, há 15 dias atrás, um programa que tem 100% do capital privado para a implantação do primeiro cabo submarino que vem de Nova York e vai permitir o atracamento aqui em Recife. Investimentos de 20 milhões de dólares de capital privado, que vai garantir ainda a implantação de um data center de investimento da ordem de mais 40 milhões de dólares, que vai mudar, sobretudo, a forma da gente comercializar informações e dados, transferência de dados aqui no nosso estado. Eu tenho certeza de que o que vem junto com o anúncio dessas empresas é o desenvolvimento e o estímulo para que a gente possa discutir a formação de pessoal, né, dentro de uma perspectiva das profissões do futuro e que, sem dúvida nenhuma, sabendo, evidentemente, dos desafios que se apresentam, das dificuldades que vivemos em função da pandemia, por exemplo, nós temos, né, plena condição de fazer Pernambuco continuar avançando e tornar o nosso estado mais competitivo. Me coloco aqui inteira disposição para que a gente possa continuar avançando nas parcerias, inclusive olhando o estado de São Paulo com a FAPESP, a Fundação de Amparo à Ciência, né, mais antiga do Brasil, maior orçamento e com políticas públicas que nos servem de inspiração para que a gente traga para cá também essas iniciativas. Então, Quadros, muito obrigado pela oportunidade e estarei aqui, né, à disposição dos senhores para que a gente possa promover um excelente debate. Obrigado, Lucas. Bom, eu já faço um comentário muito breve aqui da colocação que o secretário fez dos 14 cabos que aportam justamente em Fortaleza, né? Os primeiros cabos submarinos brasileiros que aportou no Brasil foi em Recife, ali em Boa Viagem. Na época eu era da Telebrás e participei, inclusive, desse momento solene. É claro que esses cabos aportando traz uma vantagem estratégica hoje, principalmente para Fortaleza, em função da possibilidade dos data centers que podem ser instalados também, mas Recife também é um ponto estratégico para fazer esses cabos aportarem, não é? Então, certamente o governo do estado com o secretário estão atentos aí para essas oportunidades. Eu vou então passar a palavra para o Felipe Maruyama, que também é governo, né? O Felipe é diretor do IDEAGOV do estado de São Paulo. Então eu passo a palavra ao Felipe por 10 minutos. Perfeito, Juarez. Quadros, muito obrigado aí. Antes de mais nada, queria agradecer em nome da equipe do Impact Hub, a Inovatic, né, pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho dessa experiência que a gente está tendo aqui. Agradecer também enormemente a presença, a oportunidade de estar podendo compartilhar essa mesa com tantos profissionais e autoridades de alto calão aqui. Então, vai ser uma oportunidade bastante rica de troca e compartilhamento. Então, agradeço bastante. Eu acho que é importante trazer aqui para vocês, né, um pouco o contexto do IDEAGOV, né? O IDEAGOV é um programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, junto com a Secretaria de Governo e a Procuradoria-Geral do Estado, do qual, por meio da Lei 13.019, a lei que regulamenta aí a relação entre as organizações sociais, traçou uma parceria com o Impact Hub, do qual eu faço parte, para executar justamente uma política, né? Essa política que tem como vocação buscar soluções inovadoras no ecossistema e na sociedade para resolver grandes desafios de interesse público e problemas de governo.
né? A lógica do IdeaGov, ele nasce lá em 2015 com o PitGov, um programa do próprio governo do estado de São Paulo, que teve como vocação criar formas de cooperação e colaboração com o ecossistema de empreendedorismo de startups para, de certa forma, você buscar formas novas para realmente gerar soluções dentro do governo. O IdeaGov, a partir de uma nova dinâmica, né, que vai surgir novos marcos regulatórios, especificamente a Lei de Inovação, aí criada em 2016, regulamentado no estado de São Paulo em 2018, além de outras formas de testes de instrumentos que já existiam, a gente tem trazido esses modelos e consolidados esses fluxos jurídicos e processualizado para que a gente consiga implementar soluções inovadoras ao final de todo esse processo, né? Então, o IdeaGov, ele nasce com esse histórico do PitGov justamente para resolver grandes desafios de interesse público. A gente traz sempre que o IdeaGov, ele tem 3 grandes singularidades em relação aos programas de inovação que utilizam a prática de inovação aberta para trazer soluções do ecossistema, que acabam trazendo de forma bem particular. O primeiro é justamente a nossa vocação de utilizar o poder de compra do Estado como uma forma de catalisar a inovação. A gente se baseia muito na dinâmica, no conceito de Mission-Oriented Policies, que é justamente a lógica de você pegar grandes missões e utilizar a inovação e o poder de compra do Estado para gerar impacto social, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, a gente sempre traz a lógica do IdeaGov de transformar um fluxo simples e integrado. Como eu acho que você já deve ter experimentado um pouquinho a questão do uso dessas diversidades de instrumentos, às vezes não é tão trivial você comprar ou implementar soluções inovadoras dentro do governo, né? Então, a ideia do IdeaGov é justamente construir que esses fluxos sejam de forma integrada, de forma simples, e que os parceiros, o ecossistema, consiga ter clareza de como é que essas soluções serão implementadas no próximo passo. E, por fim, a gente oferece todo um apoio, né? Porque em nada adianta falar de soluções inovadoras se a gente não dá um suporte tanto do lado da administração pública estadual, ou seja, a gente senta com os servidores e ajuda o pessoal a emergir de forma colaborativa quais são os desafios, quais são as dores, quais são os problemas que precisam ser resolvidos, para aí sim a gente direcionar por meio de desafios abertos que essas soluções chegam do ecossistema. E do lado do ecossistema a gente dá o apoio para que essas empresas, essas startups, elas consigam, de certa forma, pegar o modelo eventualmente de negócio delas e se adequando à dinâmica do próprio governo. Então, a gente faz com que esse match entre esses dois lados seja o mais tranquilo possível para que realmente vire uma relação mais de parceria do que simplesmente de fornecimento. A gente cria uma busca conjunta de geração de valor para os dois lados, né? A gente teve uma primeira edição que aconteceu agora, no mês de junho e julho, do qual realmente foi um esforço coletivo de várias organizações, instituições, tanto do terceiro setor privado e órgãos públicos, para que a gente realmente enfrentasse os desafios contra a Covid, né? Lançamos 4 desafios, dos quais a gente selecionou, recebemos 178 propostas, que para o IdeaGov são bastante propostas, posto que são desafios bastante específicos. 3 deles, um era a busca por um kit de diagnóstico de baixo custo, do qual a gente pudesse nacionalizar o processo de produção desses kits. O segundo era utilizar a inteligência artificial para que a gente pudesse utilizar esse tipo de tecnologia para fazer diagnóstico de COVID através de imagens de radiografia e tomografia. E o último foi realmente como integrar aparelhos de leitos hospitalares para que eles dialogassem e fizessem realmente uma gestão de equipamentos muito mais inteligente, mais ágil. Ao todo dessas 178 propostas aí, a gente teve 11 empresas selecionadas, dos quais agora a gente está numa etapa aí de pilotagem dessas soluções. O IdeaGov agora lançou a Jornada Digital do Paciente, que também é uma nova frente aí vocacionada em transformar dentro do Hospital das Clínicas, que é o nosso parceiro aí demandante desses desafios, como que a gente melhora a experiência dos cidadãos e das cidadãs ao longo de todo esse fluxo, para que, de certa forma, a gente consiga ser assertivo em soluções que possam gerar impacto. E, a partir disso, a gente também tem explorado outros desafios e grandes problemas, né? A gente tem olhado muito a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, olhando como é que a gente cria modelos preditivos, olhando a Fundação SEAD, que, de fato, como utilizar o volume grande de dados deles para fazer análises mais rápidas e ágeis e inteligentes, com BIs e coisas do tipo. Então, de certa forma, a gente tem configurado, olhado muitos instrumentos previstos em lei de inovação, a própria lei de licitação,
formas de colaboração para que a gente consiga consolidar fluxos e processos para que a contratação de soluções inovadoras seja cada vez mais fluida e a gente, de fato, consiga realmente fazer essa parceria entre ecossistema e governo gerar resultados bastante frutíferos para a sociedade e para o próprio governo. Então, assim, acho que eu fecho aqui minha fala, eu acho que eu tenho uns 2 minutinhos, mas eu deixo os 2 minutinhos aí para o debate. Reforço meus agradecimentos aí pela oportunidade de falar um pouco desse programa que tem nascido aí, está engatinhando, mas já tem realmente aprendido bastante. Obrigadão. Obrigado, Felipe. É claro que São Paulo é generoso, nos dá até 2 minutos para podermos dividir com os outros aqui. Bom, mas aí nós temos agora também uma indústria presente, né? E as indústrias são muito solicitadas nesses negócios de pesquisa e desenvolvimento. Com isso, eu acho que eu não tenho procuração, mas é possível falar, pelo que já disse aqui o Antônio, lá do Piauí, justamente o Lucas, por Pernambuco, e o Felipe, por São Paulo. Então, Bruno, o Bruno da Huawei tem aqui uma excelente oportunidade de poder nos deixar mais felizes, né? Então, eu passo a palavra ao Bruno. Obrigado, Quadros. É um prazer estar aqui com vocês, Felipe, Antônio e Lucas. E, primeiramente, eu fico feliz de escutar a fala do Antônio e do Lucas na questão da ampliação da conectividade, né, em seus respectivos estados. E compartilho também da mesma felicidade pelo programa apresentado pelo Felipe, porque isso faz também parte de um dos programas da Huawei. Por que dessa felicidade? Porque eu consegui enxergar claramente que nós estamos no caminho certo. A Huawei ela é uma empresa que já está há 22 anos aqui no Brasil. Em números macros, a Huawei ela detém mais de 190 mil funcionários, em mais de 170 países, e destes 190 mil funcionários, 96 mil são focados em pesquisa e desenvolvimento para novas tecnologias. Então, isso já faz parte do DNA da empresa. E quando nós trazemos esses números aqui para o Brasil, a Huawei ela desempenha um programa de investimento em centros de pesquisas, né, no qual ela utiliza 2 fontes de investimento, fontes próprias e também fontes através da lei da informática. Então, somente nesse ano, a Huawei tem um planejamento de chegar em dezembro na casa dos 20 milhões, na casa dos 40 milhões de investimento, 40 milhões de reais em investimento em pesquisa e desenvolvimento, no qual desses 40 milhões nós já alcançamos 30 milhões. E basicamente, o que nós fazemos, nós procuramos parceiros, assim como o Felipe, que resolvam problemas do nosso mercado, das nossas indústrias, né, das principais verticais industriais, para o nosso mercado local. Então, a Huawei ela desenvolve parcerias com universidades, instituições, empresas que consigam trazer essa realidade, né, nossos problemas, com soluções práticas e aplicáveis, né? E qual que é o papel da Huawei? Tudo que nós temos de tecnologia é disponibilizado para esses parceiros. E esses parceiros, lógico, com know-how, conseguem resolver esses problemas. E quais seriam as áreas que atualmente nós atuamos aqui no Brasil? São diversas, né? Desde a área de mineração, fazendo a monitoração da planta, e isso também impacta na questão de conectividade. Foi por isso que eu comentei a minha felicidade junto ao Lucas e ao Antônio, porque a conectividade, seja ela através de conexão móvel e agora através de banda larga fixa, por fibra ótica, ela se faz necessária no Brasil, né? O mercado ele converge nessa necessidade e isso é o nosso futuro. E quando o Lucas menciona que novas estruturas, né, estão sendo preparadas para que recebam essa fibra ótica, eu vejo uma velocidade de implantação muito grande. E é isso que nós estamos carentes no Brasil, essa velocidade para que a tecnologia e a conectividade cheguem em todos os cantos. Tá? Então, voltando aos projetos que nós investimos no Brasil, ele vem desde a parte de mineração, por exemplo, também na parte de utilização de inteligência artificial, e quando eu menciono que a Huawei coloca todas as suas tecnologias a dispor de quem é nosso parceiro,
Isso pode ser desenvolvimento de aplicações baseadas em IoT, que rodam em nuvem, embarcado com inteligência artificial, e que resolvam problemas da indústria 4.0, da manufatura, entre outras indústrias. Ou seja, isso a gente consegue trazer e também desenvolver porque nós temos capacidades em relação a recursos humanos. Nós não precisamos importar essas pessoas para desenvolver soluções. Nada melhor do que nós aqui entendermos o nosso mercado e aí sim desenvolver essas soluções focadas nas nossas dores, né? E somente mencionando mais alguns tipos de projeto que nós investimos aqui, também na parte de agricultura 4.0 e também monitoração do meio ambiente. São projetos que nós rodamos, nós temos mais de 20 projetos rodando no Brasil inteiro, no qual a Huawei ela é a incentivadora ela fomenta isso através de investimento financeiro e faz parte desse desenvolvimento. O que nós prezamos muito é que esses projetos eles tenham uma aplicação no mercado num curto espaço de tempo. Caso contrário, isso vira somente uma utopia, né? Desenvolvemos um projeto que ele não tem aplicação final. Não é o objetivo da Huawei aqui no Brasil. E, para fechar, Antônio e Lucas, quando vocês falam também da questão da implantação da fibra ótica, um outro projeto em paralelo que nós desenvolvemos é também a capacitação dessas mãos de obra para inseri-las no mercado, né? Porque hoje essas empresas que fazem implantação de fibra ótica, por exemplo, elas não possuem pessoas qualificadas. E 65% a 75% dessas empresas elas necessitam formar pessoas, o que depende de investimento financeiro. Então, este ano, a Huawei ela está desenvolvendo em parceria com empresas 12 laboratórios que capacitam essas pessoas a aprenderem a tecnologia, né, do FTTX, que é o Fiber to the Home, através aí de tecnologias como o Antônio citou, do GPON em si, onde elas recebem um treinamento pela Huawei e elas são automaticamente, o nosso papel é inseri-las no mercado em si, também ajudando a comunidade e essas pessoas a atuarem no mercado de trabalho. Então, basicamente, são duas vertentes que fazem parte do nosso programa e que nós temos satisfação grande de atuar aqui no Brasil e ver que estamos começando a colher resultados positivos. E me coloco à disposição ao Felipe, ao Lucas, ao Antônio, qualquer tipo de projeto. A Huawei não faz parceria somente com empresas privadas, também faz parceria com o governo, porque a gente visa não somente a conectividade, mas também a expansão do conhecimento e aplicação para realmente resolver os problemas que nós temos aqui no Brasil. Muito obrigado, Quadros. Obrigado, Bruno. Eu vou fazer uma introdução para uma possível rodada segunda com todos, mas eu queria destacar o seguinte. Hoje, se nós formos analisar as entidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação pelo país, 39% delas se localizam na região sudeste do país, mas 28% delas estão no Nordeste. Tanto que está aqui agora a presença, justamente por parte dos colegas aqui de Pernambuco, do Piauí, e também um de São Paulo, ou seja, como o Bruno colocou, né, a indústria que ele participa também procura, junto a essas entidades de governo, a parceria, né, nos negócios, nos projetos que são desenvolvidos. Eu vejo, no caso específico, as oportunidades, então, que se abrem. Eu queria colocar uma questão para todos, que é a questão do uso de créditos tributários na aplicação comprovada de P&D, porque isso a indústria tem bastante interesse. Só eu aqui que sou de uma fundação privada, né? Então, nós padecemos com isso. Mas era também uma oportunidade, estou colocando aqui como oportunidade para os próprios institutos ou secretarias de pesquisa e desenvolvimento, como é o caso de São Paulo, ver como abordar essa questão de usar esses créditos tributários. Então, eu começo colocando a palavra à disposição pela ordem, primeiro para o Antônio, depois para o Lucas e depois para o Felipe.
eu queria primeiro dizer para o Lucas que eu vou transmitir o abraço dele ao governador. O governador hoje é o presidente do consórcio Nordeste, né, o governador do estado do Piauí, e reafirmar também, dentro do que ele falou também, que aqui no Piauí também a RNP, ela trabalha a UESP, né, que é a Universidade Estadual, a Universidade Federal, e interliga os campos, e o governo do estado, através da ATI, que é o quem dirige, a gente fez uma rede metropolitana também, que a gente está continuando usando, mais voltado para essas áreas de pesquisa e de apoio. Também nós temos aqui a FAPEP, que é a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado do Piauí, que tem, sim, feito uso de fundos tem, inclusive, um fundo criado de pesquisa que tem recebido um valor do governo para isso, e acabou de ser aí também selecionada a nível nacional, né, para a Política Nacional de Incentivo à Pesquisa, também com outro valor. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que muito cedo, quando eu fui para o governo, em 2003, eu fico olhando assim para o nosso mediador, ele com esses cabelos brancos, a imagem não permite, mas eu também sou um dinossauro dessa área de tecnologia. Eu comecei a trabalhar com essa área com 17 anos de idade, e eu posso parecer com essa cara de garota aqui, essa camisetinha de boy, só tenho 19 anos, mas eu tenho 51 anos já. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo um debate como esse apontar para políticas transnacionais. Sabe, a gente não pode pensar o Brasil como em casos isolados. Não existe sucesso. Eu aprendi nessa pandemia uma coisa fantástica. Não é que a gente esteja no mesmo barco. Nós estamos em barcos até separados, às vezes. Mas nós estamos na mesma tempestade. Então, se cada um aqui puder estar contribuindo nesse país com uma dica, com um projeto, e que a gente possa melhorar, né, o país em qualquer área, eu acho que isso tem muito sucesso. O Brasil tem muito capital intelectual de alto valor, né? Exporta profissionais, às vezes, que vão para outros países que são, que estão à frente nesse processo de valorização da pesquisa, na busca de soluções para a construção de um mundo mais justo, de um mundo melhor, né, de um mundo mais humanizado, um mundo onde a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, mas nós somos um país de muita valia, né? E eu tenho sempre a esperança, professor, quando eu vejo a gente estar aqui conversando sobre isso, tá bom? Eu acredito muito nesse modelo, onde o grande capital ele é capaz de se investir em pesquisa. Nós estamos aqui numa luta agora com o pessoal do Polo do Piauí Digital, para fazer junto com a universidade, com empresários, mais uma vez, uma tentativa espelhada no modelo do Porto Digital de Recife, para ver se a gente consegue implementar aqui uma política de valorização das startups, das pequenas empresas, para que a gente possa também, para o próprio Estado, ou até para outros que precisem, ter o fornecimento de serviços de melhor qualidade. Eu acredito nisso. Obrigado, Antônio. Vamos lá, Lucas. Quadros, sobre a colocação que o Bruno fez na rodada passada, é interessante a gente destacar que esses investimentos que estão sendo aportados pelo governo do estado de Pernambuco, sob a determinação do governador Paulo Câmara, hoje se dá com muito mais frequência e intensidade na parte de hardware, na compra, evidentemente, desses equipamentos, a exemplo da fibra ótica para a expansão da rede REPEP. Isso acontece porque nós já temos instalado em Pernambuco algo que é conhecido no Brasil e no mundo, que é o centro tecnológico que é formado pelo Porto Digital. E isso se dá por um conglomerado de empresas da tecnologia da informação, um centro de desenvolvimento de software, e aí é outra vertente, Bruno, né, dessa composição da inovação do sistema pernambucano, que se dá em função de 130 empresas que geram, somente no Recife, 11.500 postos de trabalho extremamente qualificados. O Porto Digital ele já está consolidado. Nós estamos agora interiorizando esse equipamento, né, que para nós se faz urgente
poder levar para Caruaru, né, o centro da moda, o polo de confecções, levar para Petrolina o polo da fruticultura irrigada, e a gente poder juntar, né, o software, a tecnologia dentro da agroindústria, por exemplo, desenvolver o Agritech para promover soluções, melhorar a produtividade, aumentar a competitividade e o ganho daqueles empresários, sejam eles da agricultura familiar, sejam eles grandes empreendedores de grandes áreas, exportadores ou não. E isso é um desafio muito grande, porque existe uma necessidade de aderência territorial, de conversar com os centros de vocação, né? Poder compartilhar de ações que estejam voltadas para os arranjos produtivos locais, e, para tanto, a gente se utiliza do Fundo Inovar, que, na verdade, Quadros, em Pernambuco, funciona como um fundo de aporte para as empresas que não apresentam investimentos em PDI. Isso pode-se entender como sendo uma punição para aquelas corporações que não comprovarem investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Uma Fiat Chrysler, por exemplo, aportada aqui em Goiânia, no polo automotivo, ou uma Baterias Moura, que está no agreste pernambucano, elas nunca vão contribuir, né, dentro do fundo. Isso porque eles mantêm, dentro das empresas, uma estrutura de inovação muito grande. E o que acontece é que aquelas empresas que não têm esse departamento de pesquisa e desenvolvimento, elas transferem para o governo de Pernambuco a responsabilidade de se investir em inovação. E o Fundo Inovar, ele é composto, evidentemente, por uma contribuição em cima do ICMS, que é recolhido fruto da indústria pernambucana. Esse aporte, ele hoje está na ordem de 6 a 8 milhões de reais por ano. Evidentemente que varia de acordo com o mercado, se está mais quente, se está mais retraído. E a composição desse fundo se dá da seguinte forma: 50% desse recurso ele é destinado à agência estadual de fomento. Tá? Nós temos a agência do empreendedor e 50% desses recursos eles são destinados para a AGE. Os outros 50% hoje são aportados na FACEP, na Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco. A fundação conta com um orçamento anual de cerca de 60 milhões de reais. E a gente tem, além das bolsas, BIA, PEBIC, né, fruto de parceria com o CNPq, o governo federal, a gente tem ainda bolsas, né, para mentoria de profissionais de ciência, de tecnologia, professores, pesquisadores, cientistas, que se deslocam para dentro das empresas para formarem um capital humano de melhor preparo. Então, essa mentoria, ela se dá dentro da empresa e ela se dá dentro do governo também. Uma troca de experiências que a gente entendeu se fazer urgente. Nós encaminhamos para o governador a proposta de mudar a composição do Fundo de Inovação em Pernambuco, para que pudéssemos, preservando, evidentemente, os 50% destinados à agência de fomento, alterar os 50% da FACEP, da Fundação de Amparo, de forma que a gente pudesse destinar 1/4 desses recursos para a Universidade Estadual de Pernambuco. Porque nós entendemos que quem faz inovação, o melhor ambiente para se promover a inovação são as academias. E nós temos a Universidade de Pernambuco, muito nova, por sinal, 30 anos de fundação, e que tem programas de incubação que são importantíssimos para o desenvolvimento da capacidade criativa e produtiva de alunos, estudantes, com interação com professores. E é dessa forma que o governador Paulo Câmara encaminhou o projeto de lei para a Assembleia Legislativa de Pernambuco, está já em tramitação nas comissões pertinentes e muito em breve, até o mês de dezembro, esse projeto de lei complementar vai ser, com toda certeza, aprovado e a gente vai ter um fundo
que hoje é contábil, mas financeirizado, né? Na contramão de absolutamente tudo que vem acontecendo, né, no Brasil, que é a inversão dessas fontes. O governo de São Paulo, Felipe vai reconhecer, acabou de fazer a inversão, né, de fundo que antes era financeiro, tornando contábil. A gente está fazendo o contrário. A gente está financiarizando um fundo contábil para justamente alcançar aquele recurso e investir em inovação. Obrigado, Lucas. É importante a colocação que você faz. Esse negócio de fundo contábil é diferente. O fundo financeiro realmente é muito mais interessante, né? Diga eu em relação aos trabalhos no Ministério, com relação aos fundos setoriais. Bom, você colocou a questão também da FACEP, é verdade, eu acompanho de perto, já de muito tempo, até porque, aliás, são 3 estados que se destacam com relação a justamente Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais. Ou seja, Pernambuco, você citou, 60 milhões de reais por ano. A FAPESP, eu vou passar para o Felipe, né? Ela tem, claro, um orçamento muito superior. E a FAPEMIG também, em Minas Gerais, que não tem nenhum representante hoje aqui no nosso evento. Mas o fato é que essas fundações de amparo à pesquisa, por ano, elas têm um orçamento da ordem de 3,7 bilhões de reais. É um número que certamente é importante aqui destacar. E como falou justamente o Lucas, né, o secretário Lucas, a FACEP ela é muito ativa, eu sou testemunha disso, em função da FITEC, que tem sede aí, eu vou periodicamente aí a FITEC em Recife. Temos trabalhos aí com indústrias localizadas também no próprio estado. Mas é importante aqui eu passar, então, a palavra justamente para o Felipe, né? Porque a FAPESP, eu acabei de citar, então o Felipe, como tem essa também presença em função do Estado de São Paulo, é interessante ouvi-lo. Pois não, Felipe? Não, perfeito. Não, eu acho que é um assunto importantíssimo isso que está sendo discutido aqui. Eu acho que, como você bem disse, Quadro, a FAPESP, ela, né, representa e tem alguns dos programas mais antigos aí de apoio ao desenvolvimento de empresas inovadoras, o PIP, tem ações de amparo à pesquisa no seu amplo espectro ali. E uma discussão bastante nova que a gente tem trazido é justamente como é que a gente consegue contribuir, não só via FAPESP, mas qualquer desses órgãos assim, utilizar muito... eu acho interessante essa discussão dos fundos, mas uma discussão que a gente tem trazido muito via IDEA/Gov é como que de fato a gente utiliza e canaliza um pouco o esforço do Estado para puxar um pouco a inovação, né? Eu acho que isso é interessante porque a IDEA/Gov entra justamente nisso, né? Lógico, a gente precisa de fundos, precisa ter um fundo financeiro, né? Que eu acho que é um bom ponto aí que o Lucas trouxe, fundo financeiro que aporte, e a gente tem encontrado algumas oportunidades interessantes do qual a gente consiga enxergar essa possibilidade, especialmente para etapas de pilotagem de soluções inovadoras e coisas do tipo, mas eu acho que tem um ponto aí que a gente está começando a perceber a importância da gente começar a mudar um pouco essa narrativa, né? Será que a gente não consegue, eventualmente, trazer desenvolvimento econômico por meio de um olhar do Estado sobre um determinado desafio, igual práticas, como foi práticas europeias, práticas americanas, que já vem acontecendo desde a década de 70, com todo o movimento da construção dos foguetes via NASA, mas essa discussão ainda é relativamente recente no Brasil, né? Eu acho que ela começa a surgir um pouco alguns instrumentos ali, como encomenda tecnológica, na busca da vacina, na busca de algumas soluções, mas isso eu acho que é só a ponta do iceberg. Na verdade, eu acho que a gente consegue utilizar, e se a gente olhar o poder de compra do Estado, as compras públicas, o que elas representam, no Brasil é um volume colossal, né? Um volume absurdo e relacionado ao quanto isso teria um impacto socioeconômico gigantesco, desde que bem orientado. Então, acho que além dessa discussão dos fundos, do papel, de como a gente pode incentivar o ecossistema, tem o outro lado, né? Como a gente pode incentivar o ecossistema por meio de uma demanda pública, e como essa demanda pública pode orientar um esforço coletivo, um esforço do próprio mercado em prol de uma resolução do governo, que por ser governo, geralmente é super escalável. Então, a gente consegue, está começando a entrar nessa discussão
recentemente, só que, de certa forma, ela sempre se esbarra nas compras públicas, né? Como é que você compra a solução inovadora ou, eventualmente, como você pode difundir novas tecnologias com poder de impacto grande. É lógico que todos os exemplos que foram trazidos aqui são exemplos bastante grandes, com PPPs, com algumas abordagens específicas, mas existe também essa outra seara de como a gente pode, eventualmente, fazer compras, porventura, talvez não nesses formatos, mas utilizando outros instrumentos que poderiam, de fato, incentivar o ecossistema, resolver desafios públicos, gerar impacto social, utilizando o próprio recurso que o governo já possui, né? E isso geraria eficiência em gasto público, geraria o próprio Estado incentivando o processo inovador, e eu acho que isso pluga aí de como é que você pode, eventualmente, fazer arranjos institucionais que poderiam ser interessantes, utilizando, eventualmente, leis de incentivo, tentando ver, será que esse recurso de P&D não pode ser aplicado na pilotagem de demandas do próprio governo? Então, eu acho que tem arranjos aí que ainda a gente nem começou a explorar ainda, que eu acho que poderiam suprir algumas lacunas, né? Porque uma lacuna que a gente tem olhado muito forte hoje em dia é justamente essa, a da pilotagem, né? A pilotagem para a validação técnica de uma determinada tecnologia pré-etapa comercial, ela tem um vale ali do qual tem sido difícil conseguir ter recursos para aportar nesse momento. E eu acho que a gente conseguiria, eventualmente, via esses arranjos, via um fundo dedicado a essa temática, resolver justamente essa lacuna da qual a gente poderia, inclusive, beneficiar tanto o ecossistema como o próprio governo. Então, as conversas, pegando até esse gancho do quadro com a FAPESP, eu acho que a gente tem conversado muito e discutido bastante, especialmente o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, discutido muito essa temática com a FAPESP, as possibilidades que surgem via esses órgãos de fomento, as possibilidades de intervir nessas lacunas, de certa forma, de subvenção econômica, mas eu acredito também que, além desses fundos em si, a gente poderia ter alguns tipos de arranjos interessantes, novos formatos e, de certa forma, um ganha-ganha para todos os stakeholders envolvidos nessa história. Então, a gente está bastante olhando para isso aí e eu acho que essa nova dinâmica do Estado buscar ser um ator ativo, com políticas ativas e políticas mais prospectivas em relação ao que se quer e ainda mais fomentando a inovação, acho que é uma forma aí de política que está surgindo e que eu acho que veio para se consolidar, ainda mais junto com a nova seara de compras públicas de inovação. Ok, Felipe. Nós estamos terminando o nosso tempo, mas ainda tenho que passar a palavra para o Bruno. Eu vou fazer apenas um comentário, não é nenhuma pergunta, nenhuma questão. É porque, a nível federal também, nós temos o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, que precisava também dar atenção a determinados problemas, né? Por exemplo, os recursos de PPI, da Lei de Informática, hoje, por exemplo, as instituições que são credenciadas pelo CAT, na forma da lei, né, e que o CAT funciona, elas não são credenciadas pela Embrapi. Isso aí é um problema, porque por que se não usa o cadastro do CAT para valer para tudo? Não, tem que ter um cadastro paralelo junto à Embrapi. Você não queira saber a complexidade que isso gera e a dificuldade que é gerada para as entidades privadas, principalmente. Bom, mas eu já fiz aqui a colocação e nós vamos ter que finalizar. Eu vou passar ao Bruno para ele se manifestar brevemente também, para nós podermos encerrar. Bruno. Maravilha, Quadros. Concordo com a sua colocação. Eu acho que se tivesse um processo mais simples referente a essas empresas que têm a qualificação CAT para as empresas privadas, isso é muito mais fácil, porque nós temos uma verba relacionada à lei da informática, que é o que nos suporta no investimento, né, dessas soluções para o Brasil. Quando o Felipe também mencionou a FAPESP, é um direcionamento, né, e tem que ser feito desse jeito, o governo ele criar um plano diretor de longo prazo, e aí sim, sendo direcionado também em parceria com empresas privadas, no suporte, no investimento, com tecnologia, com conhecimento técnico. Um exemplo deste ano, a FAPESP, juntamente em parceria com a MCTI e a CGI, abriram um edital, né, para a criação de laboratórios focados em inteligência artificial, que é um prazo de 5 anos, e é estendível até 10 anos, é um movimento positivo. E a gente vê também numa forma
de realmente desenvolver a tecnologia. Nós não podemos ser passivos, eu acho que nós temos que ser bem agressivos na criação de novas soluções, não podemos depender de outros países, até porque, reforço, a nossa mão de obra e o nosso conhecimento é grandioso aqui. Também concordo quando o Lucas fala que dentro das universidades é onde estão as pessoas que realmente vão solucionar os problemas do nosso mercado. A Huawei, atualmente, ela tem parceria com 42 instituições, a maioria delas são universidades. E nossa meta é chegar a 100 universidades, ou seja, realmente acreditamos e nos empenhamos investindo financeiramente, né, nessas universidades e nessas pessoas. Esse é o direcionamento que nós entendemos que é o correto, e por tudo que foi falado aqui, tanto pelo Felipe, pelo Antônio e pelo secretário Lucas, eu acho que a gente está no caminho certo. Minha visão é que só temos que ser um pouquinho mais agressivo, não perder o timing do mercado, realmente correr na frente. Obrigado, Quadros. Ok, Bruno. Bom, o nosso tempo acabou, né? Já passamos 10 minutos. Então, se vocês me permitem, eu encerro. Não vai ter nem tréplica, ou seja, só tivemos uma réplica, falando em termos aí protocolares. Mas eu agradeço a todos, né? Ao Antônio, ao Lucas, ao Felipe, ao Bruno, por me terem acompanhado aqui nessa mesa redonda, que é apenas no sentido figurativo. Eu quero fazer uma observação, Quadros. Pois não. Quando se falar do meu nome por aí, Antônio é um nome raro para ser conhecido, mas você fala Antônio Torres ou Torres, do Piauí, a maioria das pessoas de tecnologia de governo sabe quem é, tá bom? Pronto, tá. Obrigado aí pelo por nada. Quadros, está me permitindo um minutinho antes da gente encerrar? Duas palavrinhas. Muito obrigada a vocês. Eu, assim, quando eu ouço uma mesa dessa, cheia de bons projetos, pautas, eu fico com uma vontade de ter 500 jornalistas para cobrir, para a gente poder cobrir e acompanhar esse setor como a gente deveria. Infelizmente, não posso, mas eu acho muito legal a gente conseguir, pelo menos em alguns momentos, conseguir retratar e informar os nossos leitores o que tem sido feito nesse país em prol da inovação. Muito obrigada, aprendi muito. E queria falar uma coisinha que eu esqueci de falar, já que estão todos na mesa, é que, otimista como eu sou, eu marquei já o Inovatic presencial no ano que vem, para o dia 10 e 11 de junho. Espero que até lá a vacina já esteja todos nós aí, e que nós nos vejamos lá pessoalmente, né? Viu, secretário? Já está marcadinho, local reservado, tudo carimbado. Espero que a gente possa realmente estar lá presencialmente para trocar, porque aprendemos que isso não vai mudar, né? As lives vão continuar, o home office vai continuar, mas o contato, a troca de ideias e dos contrários da PCC, eu acho que está todo mundo sentindo falta, e todas as pesquisas indicam que a gente vai precisar disso, né? Gente, muito obrigada, foi muito legal. A gente tem que encerrar porque foi um longo dia. Eu só queria chamar para amanhã. A gente começa às 9 horas da manhã com o secretário de Radiodifusão, Maximiliano. Ele vai falar sobre a ideia do Minicom sobre essas regras da OCDE e streaming. Depois a gente passa para uma mesa muito legal para discutir streaming e como é que os ISPs estão lidando com isso. Vamos discutir a questão da notificação das redes com a Anatel e outros CEOs de operadoras. Depois a gente vai, ainda à tarde, debater o barato das redes neutras, que esse é o grande tema hoje, que todo o mercado fala, com a Oi, com a America Tower, com a Phoenix Tower, desculpa, que ontem acabou de ser comprada uma parte dela por outro investidor. O mercado está muito ativo. E, enfim, temos muito debate ainda pela frente. Agradeço muito a todos vocês e temos amanhã e sexta-feira mais coisa. E, então, um abraço e a gente se fala. E vocês, por favor, continuem acompanhando os nossos debates. Tem muita gente legal ainda para falar e muita ideia boa para tocar. Obrigadão a todos vocês, gente. Um abraço. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigado, hein? Obrigado. Podem se despedir, que eu esqueci de agradecer o mais importante, os patrocinadores. Oh, meu Deus. Olha, sem eles, o mundo não seria tão mais interessante. Aqui, quem está apoiando a gente é Algar Telecom, como o Classic, Algar Telecom, Connectway, claro,
Huawei, Paramount+, e Telecom. A gente tem ainda como patrocinador contente BrisaNet, NIC-BR, Oi, Hora Telecom, Padtech e Turner. Temos patrocinadores Arcitec, FibraSem e Interjato como business. Temos uma agência que está nos apoiando nas redes sociais, que é a UAU. Ela é especialista em redes sociais, está com a gente. E temos como apoio institucionais as seguintes entidades: Abranet, Abramult, Abeprest, Abrint, Aprove Brasil, Câmara Enet, Associação NEL e Telcoms. Obrigadão, gente. Um abraço e até amanhã. Feito comercial. Tchau. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.